já se sentiu perdido, como se estivesses em um oásis sem fim? Hoje eu vou te mostrar o oásis que transforma tudo, o amor de Deus. Este é o caminho a Cristo, um convite para descobrir como o amor de Deus ilumina até os momentos mais sombrios da nossa vida. Porque no amor de Deus há esperança, no caminho a Cristo há vida. Bem-vindo ao início dessa jornada. Queridos amigos e amigas, graça e paz a vós outros da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iniciamos com uma nova série chamada Caminho a Cristo. E neste primeiro episódio vamos nos aprofundar em um dos temas mais essenciais e poderosos da nossa fé, o amor de Deus. Este amor é uma força que sustenta toda a criação e que ilumina cada aspecto da nossa vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine que você está em um deserto, cercado de muito calor e aridez, sem nenhuma esperança à vista, mas de repente você encontra um oásis, uma fonte de água pura que renova a tua força e te dá vida. O amor de Deus é como esse oásis, meus queridos. No meio do deserto das incertezas e desafios da vida, Ele está lá para suprir. Então, hoje vamos explorar as profundezas desse amor e entender como Ele nos sustenta e nos convida a sermos cada dia transformados e moldados. Olhe para as maravilhas da criação, querido. Desde as majestosas montanhas até as flores delicadas, que revelam cuidado e propósito de Deus. Em Salmos 145, versículo 15 a 16, lemos que em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Abres as mãos e fizestes da benevolência a todo vivente. Queridos, essa passagem nos lembra que Deus é a fonte da vida e que Ele sustenta tudo que existe neste mundo. Agora pensa em um agricultor que planta, cuida e nutre a sua colheita. Assim como o agricultor espera que a semente brote e cresça, Deus planta e sustenta cada ser vivo nesta terra. Quando você vê a beleza de uma flor ou sente a chuva refrescante, lembre-se de que Deus está cuidando de você. Deus está provendo o que você precisa para crescer espiritualmente. Meus amigos, nos dias de hoje, em um mundo cheio de preocupações e correrias, é muito fácil esquecer que estamos nas mãos de um Deus que nos ama, de um Deus criador, de um Deus mantenedor. Pare e observe a natureza ao seu redor. Isso é uma prova constante do amor e da presença de Deus em sua vida. Quando Deus criou a terra, meus amigos, tudo era perfeito. Não havia dor, não havia morte, nem tão menos sofrimento. Mas a transgressão da lei do amor de Deus trouxe graves consequências. Mas ainda assim, mesmo em meio ao sofrimento, vemos
o amor de Deus. Queridos, em Gênesis capítulo 3, 17, lemos que após o pecado, a terra foi amaldiçoada. E surgiram espinhos e ervas daninhas. Mas esses elementos, embora tragam grandes desafios, também servem para o nosso próprio bem, como parte do plano de Deus para nos ensinar e para nos preparar dia após dia. Agora imagine em um pai que ensina seu filho a andar de bicicleta. Às vezes ele deixa cair, ou seja, ele permite que o filho caia, ele deixa o filho cair, mas ele está sempre por perto para ajudar o seu filho quando ele cai. Da mesma forma, Deus permite provações que nos fortalecem, mas Ele nunca nos abandona, nunca, jamais. Como diz Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, questionamos o sofrimento, questionamos as dificuldades, mas Deus usa esses momentos para nos moldar, para nos lapidar. Como espinhos que revelam o valor da rosa, as dificuldades da vida nos fazem valorizar o amor de Deus e nos aproximam dele claramente. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse que passaria diante dele e revelaria sua bondade, sua misericórdia e sua fidelidade. O texto nos lembra que essas qualidades são a verdadeira glória de Deus. Ele não é um juiz austero, meus amigos, como Satanás nos faz acreditar. Ele é um pai cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Como vemos Deus hoje? Como você vê Deus? Será que o enxergamos como um pai amoroso? Ou alguém que apenas espera nossos erros? Como você vê Deus hoje? Comenta ali nos comentários. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, lemos que Deus é tardio em irar-se e grande em misericórdia. O objetivo de Deus é que cada um de nós compreenda seu amor e se aproxima dele sem medo nem temor. Imagine que você cometeu um erro e está com medo de contar esse erro a seus pais. Mas ao você se abrir aos seus pais, você encontra compaixão, você encontra amor e um desejo genuíno de teus pais te ajudarem a melhorar. Esse é o coração de Deus. Ele não está esperando para nos condenar, queridos, mas para nos acolher, para nos receber. Precisamos nós reconhecer a verdadeira imagem de Deus como Pai amoroso e não como um tirano. Nos momentos de falhas e dúvidas, lembre-se, amigo, que Ele é paciente e misericordioso, sempre pronto para te perdoar. Jesus veio ao mundo para remover a sombra escura de medo que Satanás lançou sobre o caráter de Deus. Isso confirma em João capítulo 1, versículo 18. Lembra que Jesus, o unigênito, veio para revelar a glória do Pai. Cada ato de compaixão de Jesus, cada cura e cada palavra de encorajamento eram manifestação do amor de Deus. Como Jesus demonstrou o amor de Deus?
Você pode encontrar isso em Lucas 4, versículo 18. Jesus afirmou que foi ungido para libertar os cativos, curar os doentes e restaurar a vista aos cegos. Ele nos mostrou com cada ação o desejo em nos resgatar. Agora pense em uma criança perdida em meio de uma floresta escura. Jesus é como uma luz que brilha, guiando-a de volta para o caminho seguro. Ele é a prova de amor de Deus, o caminho que conduz ao Pai. Muitas das vezes enxergamos Jesus apenas como uma figura histórica, mas é um erro olhar apenas Jesus como uma figura histórica. No entanto, ele é a ponte que nos conecta ao amor de Deus. Ao buscar o exemplo de Cristo, somos chamados a viver esse amor e transmiti-los aos outros. O sacrifício que o Pai fez ao permitir que seu filho viesse a este mundo para sofrer em nosso lugar. Você começa a entender quando lê Isaías 53, versículo 5. Ali você encontra a profundidade desse sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas por que Deus permitiu que o seu filho sofresse tanto assim? O amor de Deus é tão imenso que ele estava disposto a suportar a dor da separação, para que pudéssemos ser reconciliados com ele, assim como afirma Paulo na sua primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Imagine o sacrifício de um pai que dá tudo o que tem para salvar seu filho, mas sabendo que isso lhe causará grandes sofrimentos. Assim é o amor de Deus por nós, meus queridos. Um amor que preferiu sofrer a nos perder. Então, ao compreendermos o preço pago por nossa salvação, somos levados a uma atitude de gratidão e compromisso. Esse amor nos convida a refletir a seriedade do nosso relacionamento com Deus. Eu e você somos muito especiais aos olhos de Deus, amigo. Eu e você temos muito valor aos olhos de Deus, meu amigo. Ao aceitar o sacrifício de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. 1 de João 3, versículo 1 confirma isso. Não somos apenas criaturas, mas herdeiros do reino. O que significa ser filho de Deus ou ser chamado filho de Deus? Isso significa que somos parte de sua família. Ele nos vê como seus preciosos filhos e nos oferece uma nova identidade e um propósito eterno. Pense agora em uma criança que foi adotada por um rei. Essa criança passa de uma vida de dificuldades para uma vida de amor e propósito. Deus nos chama para uma vida de comunhão com Ele, não como servos, mas como filhos amados. Meus irmãos, em um mundo onde muitos sofrem com a falta de identidade e propósito, o amor de Deus nos oferece a certeza de que temos valor, que somos e que pertencemos à família do Rei dos Reis. Irmãos, pense nisso. O amor de Deus é uma verdade que transcende toda a compreensão humana. Ele nos amou primeiro, antes que pudéssemos responder ao seu chamado.
Ele é o Pai que nos criou, o Salvador que nos resgatou e o Consolador que nos sustenta dia após dia. Em um mundo cheio de desafios, é esse amor a nossa âncora segura. Hoje somos convidados a responder a esse amor. Não apenas com palavras, mas com nossa vida, com nosso ser todo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, tornamos-nos filhos de Deus e partilhamos da sua herança eterna. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1, meu amado. Vamos viver à altura desse amor, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Querido, se você ainda não experimentou este amor, hoje é o dia de você aceitá-lo. Não há maior alegria do que ser chamado filho de Deus. Venha ao Pai. Venha, não te demores, pois Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai da Glória, muito obrigado, Jesus amado, pelo teu infinito e grande amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, pela forma como o Senhor tem nos guiado, pela forma como o Senhor tem nos sustentado, Pai da graça. E nesse exato momento, eu peço no nome de Jesus que o Senhor vá ao encontro desse teu filho, dessa tua filha, e fala-lhe o coração. Em nome de Jesus, amém.